Oi, boa noite, sejam bem-vindos. Prazer recebê-los aqui. Se o som, pessoal, estiver tudo ok aí, vocês me dão um joinha aí, por favor. Se o som estiver baixo, não estiver legal para entender, me falem aí, por favor, tá bom? Tudo ok com o som aí? Hoje vamos falar de um tema bem bacana, bem interessante. Obrigado pelo retorno aí, Rodolfo. Obrigado, Gabriel, pelo retorno, pela presença. Mais uma vez, prazer receber todo mundo aí. Vamos falar hoje de um tema bem bacana que de suma importância, não é só para quem atua na área terapêutica, mas para todos nós. Quem de nós não sentimos dor na vida um momento, né? E aí? E aí, o que fazer quando nós sentimos dor, né? De que maneira lidar com a dor? De que maneira lidar com os sintomas que aparecem, que vão surgindo no nosso corpo? Então, nós vamos iniciar esse mês agora de março um curso de quiropraxia oriental e eu optei em nós começarmos esse curso fazendo uma aula inicial aberta, né, para quem quiser participar com a gente, onde vamos falar um pouco da importância, né, da expansão da nossa consciência para lidar com as adversidades que ocorrem, que vão gerar as dores, que são as dores físicas e que são as dores emocionais também, né? A gente vai falar um pouquinho dessa correlação dessas dores. E se a gente não fizer isso, o que isso pode causar de problema na nossa vida? Tanto para quem já trabalha, por exemplo, na área da saúde, para quem é terapeuta, até mesmo para quem não é, né? Então é de suma importância, é necessário a gente falar e abordar sobre esse tema, que não tem ninguém que não tenha ou não tenha passado ou que não vai passar por alguma dor, né, em algum momento. Eu gostaria de começar falando, né, bem simplesmente o que é a dor, para a gente dar sequência. Mas quem ficar conosco, fiquem à vontade para poder fazer perguntas, tá bom? Para quem tem meu WhatsApp, pode caminhar no WhatsApp que a gente vai lendo aqui e responde, ou pode perguntar pelo Instagram também, que a gente vai falando por aqui, ok? Então vamos lá. Então, primeiro, o que é a dor? A dor, simplesmente, ela é um sinal, ela é uma expressão do nosso corpo que vai nos alertar quando alguma coisa acontece. Então, nós temos vários neurônios no nosso corpo, os nociceptivos, que vão acusar quando, por exemplo, eu coloco a minha mão em algo que tem uma temperatura muito quente. E aí, rapidamente, eu tiro minha mão. Então, o meu corpo ele vai me acusar, por exemplo, se eu sofrer um trauma, né, uma fratura de um braço, de uma perna, por exemplo, meu corpo vai me avisar, vai doer bastante. E aí, o que eu faço nessa hora que a dor está latejante? E também nós temos as dores emocionais, que quando, por exemplo, eu não consegui passar no concurso, o meu relacionamento acabou, eu sofri um trauma, um acidente, não vou conseguir participar de um jogo de futebol, e aí? E aí vem a tristeza, e aí vem a raiva, e é o que nós chamamos de dores emocionais. Então nós temos na nossa vida essa correlação, né, da dor física com a dor emocional. Para nós, quanto terapeutas, qual a necessidade de saber lidar, de perceber o que o meu paciente está passando tem mais relação com uma dor física ou uma dor física relacionada com a dor emocional, ou se o que o meu paciente está passando é uma dor emocional, de fundo emocional, mas que está tendo uma correlação com o físico. Como que nós vamos perceber, como que nós vamos diferenciar isso? E qual a importância disso? Eu vou dar um exemplo muito básico. Recentemente agora, eu fui atender uma senhora na casa dela, já há mais de um ano, ela passou por uma cirurgia, ela estava com hérnia de disco na coluna, na região lombar, e pós a cirurgia, há um ano atrás,
a dor reduziu aproximadamente 70%. Ficou um pouco de dor, mas ainda ficou. E ela teve uma sequela. Ela ficou com dificuldade para caminhar. Fraqueza muscular na perna dela esquerda. E aí, quando eu cheguei para atendê-la, quando eu olhei para ela, já era muito perceptível no semblante dela um pouco de tristeza, ao mesmo tempo um pouco de nervosismo, de revolta, porque ela é uma senhora muito proativa, muito enérgica. E aí, de repente, ela se vê fazendo menos do que 50% das tarefas do cotidiano que ela fazia há um ano atrás. Então, o objetivo nosso, não só com a quiropraxia oriental, mas quanto terapeutas, é ampliar a consciência. Por quê? Na hora que eu cheguei para atender essa senhora na casa dela, já tem um ano que ela está fazendo fisioterapia, ela reduziu as dores da coluna dela, porém, ela ainda está com dificuldade para caminhar. Eu poderia chegar lá simplesmente como um bom profissional técnico dentro da quiropraxia, acupuntura, fisioterapia, pode ser o que for, e simplesmente fazer uma anamnese, entender, a senhora fez uma cirurgia? Sim. A senhora ficou com essa sequela? Sim, fiquei. Tá bom, vamos trabalhar isso. Mas o objetivo que eu aprendi com os meus mestres, primeiro com o sensei Marcos Aurélio, que me ensinou a arte do Tai Chi Chuan, do Ninjutsu, que nos levou à prática da meditação. Já depois de 10 anos, posteriormente, eu fui lá em São Paulo aprender a quiropraxia com o Ticum, com o uso da energia, com o mestre Shioda. Então, com esses mestres e vários outros que depois eu vou falando, eles sempre nos levaram, e me levaram especialmente, a não ficar no método de tratamento metódico, ou seja, fragmentado. Eu estou com uma dor física, eu vou tratar o físico. Estou com uma dor muscular, eu vou tratar só o muscular. Nós, seres humanos, somos uma dimensão de infinitas possibilidades. Há uma conexão nossa física com o emocional, com o espiritual, e com isso tudo misturado com energia, com energias. Então nós somos essa dimensão. Então quando eu cheguei para atender essa senhora, normalmente eu faço isso com os meus pacientes, eu chego para poder atender, e eu não vou já de imediato olhando para a dor do paciente e vamos embora, vamos tratar essa dor. Já tem mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com massoterapia, com massagem. Há uns 10 anos com a quiropraxia. E aproximadamente há uns 7, 6 anos atrás eu vim conhecer um pouquinho do método Resseguier, que é uma prática terapêutica fantástica. Depois eu fui conhecer e passar também pelas constelações. Mas principalmente no método Resseguier eu aprendi, e venho aprendendo, é claro, a fazer um acompanhamento dos meus pacientes de uma maneira, a um nível que ultrapassa o físico, o músculo esquelético, mas olhar para o que pode estar por trás da dor desse paciente. Então, quando eu cheguei na casa dessa senhora, que eu percebi no semblante dela ali uma tristeza, uma irritabilidade, naturalmente eu já comecei a fazer um acompanhamento com ela. O que é esse acompanhamento? É me colocar à disposição simplesmente de ficar com a minha consciência no estado de presença e perceber o que ela estava sentindo em mim. Então, quando eu olhei para ela, conversei, ela me contou a história dela, e aí eu falei, a senhora, com tudo isso, como que a senhora está se sentindo? Aí começa, para nós, não apenas terapeutas, mas para você que está aí nos acompanhando nesse momento, para você, quando tem uma dor, e essa dor te gera uma raiva, essa dor te gera uma irritabilidade, essa dor te gera uma revolta, naturalmente o que a gente faz? A gente quer fugir dessa dor. Lógico, ninguém quer sentir dor. Pessoal, nós estamos fazendo essa live hoje para falarmos sobre como lidar com as dores físicas e como lidar com as dores emocionais, ok? Então, para quem está entrando agora, nós estávamos falando sobre esse tema, ok? Tivemos uma quedazinha aqui, mas já voltou. Aí essa queda, ela gerou uma dor aqui, né? Mas agora a dor já está passando também. Vamos dar sequência, né? Vamos dar seguimento. Então, obrigado aí para quem está entrando. Lucas, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Seguindo, dando sequência aqui. Antes de dar instabilidade na internet, eu estava contando um caso
de uma paciente que eu atendi recentemente, que ao chegar na casa dela, eu fiz a anamnese, ela me contou a história dela, das dores, e aí eu percebi que por trás daquela dor física havia uma dor emocional também. E aí quando eu virei para ela e perguntei a ela assim, como que a senhora está se sentindo com tudo isso? A senhora era uma mulher muito proativa, e aí de repente a senhora fez a cirurgia, de repente após a cirurgia a senhora ficou com 70% de menos dor, mas a senhora ficou com uma sequela, está dificuldade para caminhar. Como é que a senhora está se sentindo no meio disso tudo? E ela falou, estou triste. E aí ela falou, estou com raiva, estou irritada. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela presença aí, meu irmão. E aí, pessoal, quando eu percebi que essa tristeza, essa irritabilidade estava por trás, então, inicialmente, antes de fazer a quiropraxia com ela, eu levei ela primeiro a um lugar para que ela pudesse olhar para aquela tristeza dela. No momento quando nós estamos com muita dor, vamos lembrar que a dor ela está sinalizando alguma coisa que está acontecendo conosco. Ou um trauma, uma questão, uma dor física, ou alguma questão emocional que está me gerando essa dor no peito, por exemplo, essa dor de cabeça. E aí a maioria das pessoas nessa hora, o que elas fazem? Elas tentam fugir da realidade. E aí, boa noite, Lucas, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então o que nós temos que fazer? Encarar a realidade e não fugir dela. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais agora na nossa live de hoje. Temos então a dor emocional que vai gerar uma lesão física e também nós temos as dores físicas que vão gerar transtornos emocionais. Por exemplo, para você que é terapeuta, para você que quer entrar no mundo das terapias, temos que aprender a ter essa percepção. Ou para você que não é terapeuta, não trabalha na área da saúde, mas você lida com dor com você, na sua casa, no seu trabalho, em algum momento. Então vamos lá. Se uma pessoa... vou contar um caso prático, que é melhor. Um dia chegou um paciente no meu consultório, isso há uns 4 anos atrás, me reclamando de dor no peito. Ele falou assim, Rodrigo, tem uns 3 meses que eu estou com muita dor no peito. Já fui no cardiologista, avaliou, não tem nada. Avaliei meu pulmão, fui no pneumologista, não tem nada no meu pulmão, tá tudo ok. E aí me falaram para vir você que de repente pode ser minha coluna refletindo, através da inervação ou das costelas, uma dor no peito. Eu falei, sim, isso pode estar acontecendo. Mas já, inicialmente, avaliando ele, já foi possível perceber um grau elevado de ansiedade nele. Mas aí o que eu fiz na consulta? Não falei nada com ele sobre ansiedade. Eu avaliei a coluna, a gente fez a quiropraxia, sugeri para ele voltar daí 2 dias para o consultório e ele voltou. Ele falou, não, Rodrigo, foi bom, gostei, me deu uma aliviada, mas a dor no peito está aqui. E aí, pessoal, que vem agora a diferença. A gente precisa ser bom naquilo que nós fazemos. Se você é um massoterapeuta, se você é um enfermeiro, se você é um fisioterapeuta, um médico, simplesmente uma pessoa que lida com dor, ok. Nós precisamos saber fazer bem a nossa técnica para ir lá e amenizar essa dor do paciente. Mas nós precisamos também desenvolver uma capacidade de percepção se tem algo mais por trás da dor desse paciente. E aí naquela percepção daquele paciente, quando eu comecei a avaliá-lo e percebi que por trás daquela dor dele física no peito poderia haver uma questão emocional, por quê? A ansiedade ela estava escancarada no rosto dele. Era muito perceptível. Então eu fiz uma sugestão para ele. Falei, olha, essa dor sua ela pode ter uma causa na coluna, sim, mas também essa dor sua pode ter alguma relação com a ansiedade. Me parece, me chega aqui que você é uma pessoa muito ansiosa, é verdade? Ou não? Ele falou, sou muito ansioso. Eu falei, pois é, você quer olhar um pouquinho também para a sua ansiedade? Ele falou, sim. E aí, eu perguntei para ele assim, o que faz o ponteiro da sua ansiedade de rapidamente fazer isso? Tá aqui embaixo, de repente, né, você do nada encontra alguém, acontece alguma coisa, e aí você fica ansioso de uma hora para outra, você fica irritado de uma hora para outra, você fica com muita raiva de uma hora para outra. Aí ele foi e me falou, olha, sempre que eu chego na casa de algumas pessoas, aí ele me citou, eu não vou contar o caso em partes para vocês, para conservar, né, a história dele. Aí ele falou assim, Rodrigo, sempre que eu chego na casa de determinadas pessoas, eu fico muito irritado.
Já há uns 3 meses eu estou assim. E aí, o que eu incluí no tratamento da quiropraxia? Também um tratamento para as emoções. Então, nós fomos entender um pouquinho por que o perfil de personalidade dele deixava ele extremamente agitado e com raiva. E aí nós fomos entender o porquê disso. Tinha uma relação muito forte ali, muito íntima com familiares, e isso estava deixando ele extremamente angustiado e ele não percebia. Ao ponto disso dar uma dor muito forte no peito dele há 3 meses. E ele foi no cardiologista, tudo ok com o coração. Foi lá no pneumologista, estava tudo ok com os pulmões. Mas se estava tudo ok com os pulmões, estava tudo ok com o coração, e essa dor no peito? Se na avaliação da quiropraxia estava tudo ok com a coluna dele, mas de onde vinha essa dor? Para quem já estudou ou estuda medicina chinesa, a gente costuma falar que todas as emoções passam pelo coração, todas, e do coração elas vão para alguns órgãos específicos. Então, por exemplo, para você que está aí nos acompanhando, se você tem muita raiva, essa raiva primeiro vai passar pelo seu coração. Mas sabe para onde ela vai, de acordo com a medicina chinesa? Lá para o seu fígado e a vesícula biliar. Vai gerar tensão, contratura no trapézio, bruxismo, dor de cabeça. Para as mulheres vai desregular, né, o sistema hormonal. Agora, se eu tenho muita tristeza, essa emoção vai passar primeiro pelo coração e depois ela vai para os pulmões e o intestino grosso. Isso, pessoal, de acordo com a medicina chinesa, ok? Se eu tenho muita preocupação, ela primeiro vai passar pelo coração, depois vai para o baço, o pâncreas e o estômago. Se eu tenho muito medo, primeiro essa emoção vai passar pelo coração, depois ela vai lá para os nossos rins e para a bexiga. Daí a gente começa a fazer as correlações. Daí a necessidade do terapeuta, além de ser muito bom técnico na fisioterapia, na enfermagem, na estética, né? A Jéssica está aí. Oi, Jéssica, tudo bem? Então, precisa ser bom tecnicamente? Precisa, mas ter uma capacidade de um olhar mais amplo e com mais qualidade. E aí, então, nós fizemos o tratamento desse paciente com 6 sessões. Com menos de 6, ele fez 6, mas com menos de 6 sessões, gente, a dor do peito dele, que já estava ali há 3 meses, sumiu. Mas porque nós vimos que tinha uma dor por trás daquela agitação, daquela ansiedade. Então, para nós, enquanto terapeutas, ou mesmo você que não é terapeuta, a gente precisa entender que nós temos dores físicas que vão influenciar o nosso emocional, nós podemos ter dores emocionais que vão influenciar o nosso físico, que foi o caso desse paciente. A angústia que ele estava tendo no peito, aquela tristeza, aquela irritabilidade, trouxe uma dor física. E aí esse paciente chega no seu consultório, por exemplo, com uma dor física. E aí você vai lá, faz uma massagem, mas tem uma emoção por trás ali que não está sendo vista, que não está sendo olhada. Mas aí também, eu não estou falando que você tem que ser um psicólogo, você tem que ser um terapeuta bom na sua área. Mas a partir do momento que o terapeuta, ou você, no seu dia a dia, consegue perceber que a sua dor, você já fez um exame lá no intestino, você fez um exame no seu estômago, você fez um exame no seu coração, um exame na sua coluna, mas tem uma dor de cabeça que não passa, tem uma dor no peito que não passa. E aí, se você, como terapeuta, a sua técnica não está ajudando, não precisa se desesperar, não precisa ficar extremamente ansioso, agoniado. Se você perceber que tem algo por trás disso, você pode simplesmente fazer um cuidado emocional com esse paciente ou direcioná-lo para um profissional, colega, que vai olhar para as emoções desse paciente. Então isso é fundamental. Lá no meu consultório na cidade de Nova Serrana, na minha parede lá, nós plotamos uma frase que fala o seguinte: a dor, ela é um sinalizador que aponta o caminho das mudanças internas e, consequentemente, das mudanças externas. Então, veja o que está por trás da sua dor e faça o que é preciso. Então, nós, na postura de terapeutas, precisamos muito mais do que olhar para o sistema músculo-esquelético dos nossos pacientes. Nós precisamos aprender a ter um olhar mais integrativo. Mas aí vem uma questão importante, principalmente para quem é terapeuta, principalmente para quem quer ser um cuidador, principalmente para quem quer ajudar as pessoas. Precisamos, gente, lembrar de uma coisa fundamental. Na maioria das vezes, quando a gente vai ajudar alguém, nós muitas das vezes caímos em algumas ciladas emocionais nossas mesmos. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês.
Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tem um perfil de personalidade que gosta de ajudar todo mundo. E aí chega um paciente lá no meu consultório que ele está com uma artrose lá no joelho, com muita dor, com dificuldade para caminhar. E aí eu começo a tratar esse paciente. E aí ele começa a evoluir, aí ele fica extremamente agradecido com o meu tratamento. Nossa, muito obrigado, você me ajudou, isso é muito bom, quero continuar. E aí você continua ajudando, não, vamos continuar o tratamento, vamos. E quanto mais você se agonia, se desespera para fazer algo para os pacientes, a ponto de você não ajudá-los a ficarem bem e deixá-los ir, o que vai acontecer? Você vai prender esses pacientes com vocês. Por que isso pode acontecer? Qual que é o risco do terapeuta quando ele não cuida dele na lida com seus pacientes? Isso já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com muitas pessoas também. Vamos lá. O que nós aprendemos, por exemplo, lá nas constelações familiares com Bert Hellinger? Que todo ser humano, todos nós somos seres comuns e imperfeitos. Então isso significa que os nossos pais foram, para os que já faleceram ou para os que estão vivos, são seres humanos, comuns e imperfeitos. Eles já erraram ou às vezes vão errar ainda. Então, o que isso quer dizer? Que quando o paciente... Oi, Carla, seja bem-vinda. O que acontece? Quando o paciente, então, ele tem uma dor e ele se entrega totalmente ao seu tratamento e você, enquanto terapeuta, se desespera para fazer de tudo por ele, a ponto de ficar agoniado ou ansioso, alguma coisa errada tem. Então, quando o Bert Hellinger fala com a gente lá nas constelações que todo ser humano é comum e perfeito, então significa que eu lá na minha infância vou ter algum problema com os meus pais, algum problema com a minha infância, porque nós não somos perfeitos, nossos pais não foram perfeitos, então eles vão errar, já erraram. E é algo extremamente comum. Então é muito comum que nós vamos crescer provavelmente com alguma carência afetiva. É muito provável que nós vamos crescer com algum trauma. Então vamos imaginar que lá atrás, na minha infância, eu fui uma pessoa que eu achava que eu tinha menos valia, que as pessoas não gostavam de mim, que as pessoas me deixavam para trás, que eu não era importante. Vamos imaginar que eu tivesse esse perfil lá na minha infância. Então é muito comum que se na vida adulta eu me tornar um terapeuta, ou mesmo que eu não me torne um terapeuta, é muito comum, e vocês aí vão ver isso comigo agora. Boa noite aí, meu amigo Marcos, seja bem-vindo, colega de quiropraxia. Então, veja bem, se você na sua vida é daquelas pessoas que tem aquele perfil de gostar e de querer ajudar todo mundo de maneira desesperada, qual que é o risco disso, por exemplo, para nós quanto terapeutas no consultório? Nós vamos criar um emaranhamento. Isso significa que toda vez que eu ajudo alguém e essa pessoa retribuir a mim um agradecimento, uma gratidão imensa, é como se o meu vazio interno da minha carência afetiva, lá da minha infância, que tem a ver com outras questões, é como se aquela gratidão da pessoa compensasse essa carência. Mas, na verdade, para que eu me torne uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais independente, eu não necessito que o outro ele possa vir e compreender o que eu tenho ou preencher esse vazio que eu tenho. Na verdade, eu que tenho que fazer isso. Mas quando a gente não percebe isso, nós vamos tornar os nossos pacientes pessoas escravizadas, ou seja, nós vamos ter que tratar deles o resto da vida. Então a gente não vai deixar o paciente ir, a gente vai querer que ele fique. Então é muito risco para quem trabalha na área da saúde ou para quem gosta de ajudar as pessoas, mas não olha para cuidar da sua própria saúde física, da sua própria saúde, principalmente emocional, tornar os pacientes pessoas reféns nossas. Então, normalmente, no perfil de personalidade, onde uma pessoa tem uma necessidade excessiva de ajudar as pessoas, a maioria dessas pessoas tem uma carência afetiva. E aí no consultório isso é um risco para os terapeutas, por quê? Porque a gente não vai deixar o paciente ir embora. A gente vai necessitar que ele fique, e você às vezes vai estar ajudando, você vai estar fazendo algo bom para esse paciente. Mas na maioria das vezes, sem você perceber, você está se tornando dependente desse paciente, não ele de você. Porque você depende que ele olhe bem para você.
mas somos nós que precisamos olhar bem para nós, aceitar a nossa infância como foi, aceitar a realidade como foi, aceitar a nossa vinda a este mundo como ele foi. E aí vem uma coisa agora importante para nós, que aceitar as coisas difíceis que aconteceram, as dificuldades, as tristezas, não significa ter que gostar. Então nós, quanto terapeutas, nós, quanto pessoas que ajudamos as outras, antes de ajudá-los, antes de cuidá-los, de tratá-los, nós precisamos primeiro estar bem conosco. Estar bem com os nossos pais, estar bem com os nossos ancestrais, estar bem com a nossa história, estar bem com a nossa infância, com o nosso passado. E de novo eu volto a falar, esse estar bem não significa concordar, não significa gostar. Quando nós falamos aceitar, significa parar de brigar, parar de bater cabeça com o passado, parar de bater cabeça com o que aconteceu ou com o que não aconteceu. Para que a gente possa se tornar adultos, e um adulto, o que ele faz? Ele é responsável pela vida que ele tem. Então, se eu sou uma pessoa que lá na minha infância tive muita carência, e agora eu procuro compensar minha carência buscando nos olhos dos outros que me olhem bem, eu nunca vou ser uma pessoa independente, eu vou ser sempre uma pessoa dependente dos outros, dos atendimentos. Então, no consultório, pessoal, isso interfere. Então, se chegar um paciente para me tratar com umas questões emocionais, e se eu não estou com o meu olhar amplo para perceber a condição emocional desse paciente, eu corro um sério risco, às vezes eu vou ajudá-lo, mas de tornar esse paciente dependente de mim. Mas por quê? Porque eu preciso que ele me dê os parabéns, eu preciso que ele goste, que ele me parabenize, porque isso vai compensar a minha carência. Mas da nossa carência somos nós que precisamos cuidar. Para isso a gente precisa aceitar a realidade das coisas como elas são. E por que quando nós, como seres humanos, quando nós aceitamos o nosso passado como foi, nós passamos a agradecer por estarmos aqui hoje, olhar para as nossas tristezas que nós já enfrentamos lá atrás e aceitar, de novo, não significa concordar, mas aceitar, nós vamos parar de chocar, nós vamos parar de brigar com o passado. E no momento que nós pararmos de brigar com o nosso passado, a minha consciência fica um pouco mais tranquila, o meu coração fica um pouco mais sereno, e aí, então eu posso viver uma realidade diferente. E para nós, quanto terapeutas, o que é importante a gente olhar para a nossa realidade, aceitar ela como ela foi e ficar em paz com ela, para não ter emaranhamento com os pacientes. Por quê? É muito comum, e eu já vi muito isso, e para quem está aqui é terapeuta, para quem está aqui é cuidador, trabalha na área da saúde, sabe do que eu estou falando. Nós vamos encontrar com pessoas em situações totalmente complicadas. Pessoas com boa condição financeira, mas extremamente abalado emocionalmente, totalmente abalado fisicamente, financeiramente. Você vai encontrar com pessoas que às vezes não têm uma condição financeira boa nenhuma, e você está ali, por exemplo, no estágio de fisioterapia, atendendo essa pessoa na casa dela, e a pessoa está lá com uma perna amputada, a casa dela só tem 3 cômodos, ela está passando fome, e aí? E você é um estagiário, chega lá para cuidar dessa pessoa, com que condição que nós vamos olhar para esse paciente? Por isso que quando a gente fez o post para poder divulgar essa live de hoje, eu coloquei lá. Qual que é a postura que você tem diante dos seus atendimentos? Normalmente, o que fica mais ali no seu dia a dia? Você tem muita dó do seu paciente ou você tem muita agonia? Como que você fica? Por quê, gente? Porque ter dó do paciente, ter dó das pessoas que você ajuda, ou se eu mesmo sou uma pessoa muito carente e eu acho que eu tenho que ter dó de mim, eu acho que as pessoas têm que ter dó de mim, isso é um problema. Por quê? Porque na postura de terapeuta, ou de cuidador, de enfermeiro, fisioterapeuta, para você que trabalha principalmente na área da saúde, ter dó do paciente, quando a gente vai lá nas constelações familiares, o que a gente aprende? É uma postura de arrogância, porque eu estou me colocando acima do outro. E o mais importante, pensa aqui, imagina se você chegou lá no meu consultório e fala para mim, Rodrigo, eu quebrei o braço, Rodrigo, eu estou com uma dor fantasma porque amputou meu membro, fui diagnosticado com câncer. E aí? Aí eu viro para você e falo assim, nossa, tadinho de você, nossa, mas que pena, né? Nossa, você jogava vôlei, você não vai jogar mais, mas que pena que isso aconteceu com você. Olha que energia que vai chegar nessa pessoa. Agora, se essa pessoa chega para mim com muita queixa, com muita dor,
física ou emocional, e eu viro para essa pessoa, sim, eu estou te entendendo, sim, eu estou te compreendendo, mas vamos fazer o que é possível. A energia que chega nessa pessoa é diferente. Eu lembro que mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu atendi uma paciente aqui, nesse consultório onde eu estou hoje, aqui em Bom Despacho, e aí, depois, se der tempo, eu conto o caso dela. Mas para ela, esse tratamento foi tão importante, que ela falou assim, Rodrigo, eu estou com uma amiga minha, que ela foi diagnosticada com um tumor, com câncer nos seios, e já tem uns 3 a 4 meses. O que acontece? Ela está com, parece que ela está com um quadro depressivo, ela não está querendo sair de casa, ela não está querendo fazer as coisas. Você poderia fazer esse atendimento que você fez comigo lá com ela. Além da quiropraxia, da acupuntura, eu trabalho com outros processos terapêuticos também. Eu falei com ela, tudo bem, podemos ir lá, se ela aceitar o tratamento. Então, pessoal, quando eu cheguei na casa dela, estava ela, a irmã dela, e essa amiga dela que me levou até lá. E aí ela me falou, né, que há 3 meses ela havia sido diagnosticada com câncer, ia ter que fazer cirurgia, estava com muita dor no braço, muita dor no peito. E aí eu falei para ela, vamos começar o tratamento? Vamos. E aí eu fui com ela para a sala, ela deitou no sofá, e aí eu comecei a fazer um acompanhamento com ela, que é um alinhamento energético do método Resseguier, que é uma prática terapêutica, nossa, fantástica, assim, mudou minha vida. E aí nesse acompanhamento, a pessoa deita, a gente pede a pessoa para voltar a atenção para o corpo dela, e a gente pede ela para nos dar um feedback do que ela está sentindo naquele momento. E naquele momento, a dor no peito, nos seios, no braço, começou a aparecer e ela queria se mexer de todo jeito para se livrar da dor. E o que nós, como terapeutas, precisamos fazer com os nossos pacientes? Levá-los numa condição que seja possível para eles viver aquela realidade daquele dia, daquele momento, daquela condição psicológica ou patológica que estão vivendo. Não numa condição fantasiosa, isso vai passar, não esquece, bobo, vai mudar. Não é isso. Mas também, muito menos, não é ter pena, não. É encarar a coisa na realidade como a coisa é. E aí, naquele acompanhamento, eu fui levando ela a perceber que para ela era possível sentir aquela dor. Ela queria mexer o braço, eu falei, tudo bem, eu sei que você quer mexer o seu braço, mas deixa o seu braço à vontade. Olha para essa dor que você está sentindo aí. O que mais? Não, Rodrigo, tem uma tristeza aqui dentro de mim. Então chora, deixa a tristeza. E ela foi falando. No final da sessão, eu vou resumir, porque é longa a história. A hora que nós começamos o atendimento na casa dela, ela estava com um rosto muito tristonho, uma tristeza. A tristeza estava no semblante dela. E aí, quando nós finalizamos o atendimento dela, ela estava com um sorriso lá no canto das orelhas. E a hora que a gente foi para fora conversar com a irmã dela, ela falou assim para a irmã dela, nossa, no atendimento o Rodrigo me falou que eu podia sentir a minha dor e que estava tudo bem. E eu dei conta de sentir a minha dor e minha dor passou. Gente, aí, beleza. Terminou o atendimento, orientei muita coisa para ela. Para quem não sabe, a história dessa paciente é uma paciente que estava com tumor, tá? Nos seios. E aí, a única coisa que eu fiz como terapeuta não foi ajudar essa paciente a sair da realidade dela, mas levá-la a exatamente desenvolver uma capacidade de ficar na realidade dela. Não é ser masoquista, mas é ser real, é viver no real com o que tem hoje. E naquele momento ela estava com um tumor, naquele momento ela estava com muita dor, naquele momento ela estava com muita tristeza, naquele momento ela estava com muita revolta. E justo pelo que ela estava vivendo, justo pelo diagnóstico que ela teve. Mas quando ela falou assim, Rodrigo, mas e se eu vou morrer? Eu falei, vai, você, eu, todos nós vamos. A gente não sabe a hora. Mas enquanto isso não acontece, o que você acha da gente viver? O que você acha de você viver? E aí depois fui embora para casa, né? E essa amiga dela que me levou para atendê-la, falou assim, Rodrigo, acredito que ela no outro dia foi pescar, foi para a roça na casa do irmão dela. Ou seja, ela viveu. E passado 1 ano e meio ela veio a falecer. Mas olha a diferença quando a gente olha para a realidade. Então, pessoal, a dor é severa. Temos dores físicas que causam dores emocionais. Temos dores emocionais que causam dores físicas. Mas para nós, enquanto terapeutas, nós precisamos, como falamos no início, aprender a olhar para as nossas dores, para as nossas carências, para os nossos traumas, nos tratar, nos cuidar. Para que quando nós estivermos dentro do consultório com os nossos pacientes, a gente possa simplesmente olhar para a realidade deles
Simplesmente olhar para a vida deles e fazer aquilo que é possível, aquilo que está dentro da nossa realidade, dentro da dinâmica do tratamento. Não precisa criar ideias fantasiosas para isso. É simplesmente encarar a realidade. E nessa realidade, tudo pode acontecer. Então, quanto terapeutas, vamos tomar cuidado. Não vamos querer sair da realidade. Vamos viver a realidade. E ensinar os nossos terapeutas a viver a realidade. Semana passada mesmo, meu paciente me mandou uma mensagem no WhatsApp. Depois, quem fizer o curso com a gente, né, de quiropraxia, eu vou dar mais detalhes dessas histórias. Eu atendi ela em janeiro, fevereiro desse ano, e há 2 semanas agora ela me mandou uma mensagem. Tá aqui, depois quem quiser eu mando um print para vocês verem. Ela falou assim: Rodrigo, muito obrigado por me ensinar a conversar com a dor. Agora quando a dor vem eu converso com ela e ela passa. Gente, olha que coisa mais simples. Essa paciente chegou com muita queixa, com muita dor. E antes de fazer a quiropraxia, antes de fazer o ajuste músculo-esquelético, eu simplesmente mostrei para ela isso que eu estou falando para vocês, é a coisa mais simples. Eu falei para ela: olha, eu sinto muito que essa dor está aí, esteja te incomodando há muito tempo, mas quando essa dor vier, não briga com ela não. Se ela está aí, ela tem um papel, alguma coisa aconteceu para essa dor estar aí. E lembre que a dor, ela é um sinal muito importante para o nosso corpo. Se nós não tivéssemos dor, a gente ia machucar, ia cortar, ia ter infecções, e não íamos saber, e a gente ia facilmente falecer. Inclusive tem uma doença que a pessoa perde toda a capacidade de perceber a dor. Isso é risco, né? Então, eu conversei com ela e falei para ela: quando a dor aparecer, se permita sentir a dor. Se você for fazer uma massagem, tomar um medicamento, tudo bem, mas não briga com a realidade, deixa a sua dor existir, olha para essa dor. É o que eu falei para vocês, que eu tenho lá na parede do meu consultório em Nova Serrana. A frase, né, que fala: a dor é um sinalizador que aponta os caminhos das mudanças internas e, consequentemente, das externas. Portanto, olhe o que está por trás da sua dor e faça o que é preciso. Você tem uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor na coluna, tá bom, você vai fazer quiropraxia, fisioterapia, acupuntura, massagem, vai fazer atividade física para tratar isso? Ótimo. Mas olha o que está por trás dessa dor. Para onde essa dor está te levando você olhar? O que na minha rotina eu fiz ou deixei de fazer que me levou nesse estágio? E a partir disso, a gente se colocar à disposição de fazer algo para compensar isso. E não brigar com a realidade. Quando nós ficamos extremamente revoltados, o que acontece? O nível de estresse e ansiedade aumenta. Aquela dor que às vezes estava no nível 8, se eu estresso ou me revolto com a dor que eu tenho, esse nível de ansiedade, de estresse aumenta consideravelmente. E às vezes aquela dor na coluna que te impedia de fazer as tarefas de casa e te deixa revoltado e você fica agoniado, desesperado para essa dor passar, o que ela vai fazer? Seu nível de ansiedade vai lá em cima. Então agora você não vai ter mais apenas uma dor na coluna que te limita a fazer o movimento. Além dessa dor na coluna, esse estresse, essa ansiedade aumentada, pode correr um risco da sua pressão arterial aumentar. Isso vai te trazer uma insônia, uma gastrite, uma tensão no trapézio, bruxismo. Quantas pessoas têm bruxismo? Quantas pessoas chegam no consultório com tensão no trapézio, bruxismo, dor de cabeça, enxaqueca, nível de estresse e ansiedade? Lá em cima. A gente vai avaliar perfil de personalidade. Pessoa muito rígida, se cobra demais do outro, não se permite flexibilizar as coisas. Então essa extrema rigidez faz mal tanto para o paciente, para você que é cuidador, que ajuda alguém, ou para você que é terapeuta. Às vezes o terapeuta ele é extremamente rígido consigo mesmo, né? Ele quer dar o melhor de si, quer fazer o máximo para os seus pacientes, e tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas vamos lembrar, somos seres humanos. Vamos respeitar a nossa humanidade. Eu lembro, gente, o ano retrasado, eu estava no último ano de estágio da faculdade, do curso de fisioterapia. Eu fazia estágio de manhã, eu chegava lá às 8, porque eu dava uma aula de 7 às 8, depois às 8 eu ia para o estágio. A hora que eu parei com o carro em frente à clínica, onde a gente fazia o estágio, né, a minha turma, tinha uma colega minha da minha turma que estava me esperando lá de fora. Eu desci do carro, ela aproximou de mim chorando,
falou, Rodrigo, me ajuda, eu estava esperando você chegar para você me ajudar. O pessoal lá sabia que eu já trabalhava com algumas terapias, né? Eu falei, o que está acontecendo? Eu não sei, acho que eu estou com muita ansiedade, estou muito triste, estou chateado. E aí a gente foi para uma sala lá da clínica e ela deitou numa maca e ali eu comecei a acompanhar ela. Eu comecei a ajudar ela a olhar para aquela ansiedade, aquela dor no peito, aquela frequência cardíaca aumentada. Em momento algum, eu falei para ela acalmar. Em momento algum, eu falei para ela respirar fundo para acalmar. Eu falei, preste atenção na sua respiração, só presta atenção. Olha para o seu corpo, o que você está sentindo aí? Vai me contando. Não, Rodrigo, tem uma dor no peito, parece que vai rasgar, eu estou muito agitado. Eu falei, vai me falando, vai me falando. E ela foi falando, e ali eu fui acompanhando ela, ajudando ela a não perder o nível de percepção da dor que ela estava sentindo emocional, mas que estava somatizando no corpo. Por quê? Nós, quanto terapeutas, precisamos ajudar os nossos pacientes a viver uma realidade que eles estão nela. E aí, passado-se um mês, mais ou menos, que nossa rotina era muito intensa, a gente quase não conversava, e aí um dia eu estava dando carona para ela, mais uma turma, e aí ficou só eu e ela no carro, e ela falou assim, Rodrigo, eu queria te agradecer. E o mais engraçado, por aquele dia que você me ajudou. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, Rodrigo, o mais engraçado que aquele dia eu estava esperando você do lado de fora para você me ajudar, porque eu achei que você ia me falar uma coisa para me acalmar. Eu achei que você ia mandar eu ficar tranquila. Pelo contrário, você me ajudou, você me pediu para olhar para a dor que eu estava sentindo, para aquele aperto no peito, aquela ansiedade doida. Mas o mais interessante, Rodrigo, é que depois que eu fiz aquilo, passou. Então, para nós, quanto terapeutas, ou como pessoas cuidadoras que sentem dor, vamos lembrar, as nossas emoções, fala muito o Andrei Moreira, né, nas constelações, que as nossas emoções, elas têm uma força, uma potência, igual o rio. A correnteza de um rio é muito forte, é muito potente. Então, se a gente simplesmente tenta fingir que nada está acontecendo, e a gente vai para os nossos transtornos obsessivos compulsivos, para disfarçar daquela dor, deixa eu beber aqui uma cerveja, um cigarro, e acabou o relacionamento, vou procurar outra pessoa, e aí ela não trata daquela dor que ela tem, aquilo vai ficar lá dentro. E aquela dor vai somatizar no corpo. Então, vamos lembrar, somos seres humanos. Como seres humanos, somos comuns e imperfeitos. E aí nós vamos ter dores na vida, dores físicas e dores emocionais. Dores que precisam ser acolhidas. Nós não podemos e não precisamos olhar para a nossa dor e brigar com a realidade que a gente tem. Nós precisamos dar conta de aceitar a realidade que nós estamos para, a partir daí, nós fazermos algo para que mude. Então, para você que está nos acompanhando agora, nesse momento, o objetivo dessa live é falar um pouquinho sobre como lidar com a dor, principalmente para quem é terapeuta, para quem lida na área da saúde. Nós vamos iniciar um curso esse mês agora de quiropraxia oriental, então eu quis iniciar esse curso com uma aula aberta para quem quisesse participar, para começar a entender, a olhar de uma maneira mais ampla sobre a dor. Então, gente, mais importante, lembre-se, o paciente chegou com muita dor física, trata a dor física, para você agora que é terapeuta. Mas olhe o que está por trás dessa dor. No nosso curso, a gente ensina os pacientes como fazer isso. Mas se você já trabalha na área da saúde, ou você tem um filho e consegue perceber que aquilo que está por trás daquela dor física daquela pessoa é muito mais do que uma dor musculoesquelética, orienta ela. Então, olha, procura um psicólogo, vai fazer alguma terapia, né? Vai te ajudar você conversar com alguém, vai no psiquiatra, no psicanalista, no terapeuta que trabalha com as terapias integrativas. Porque às vezes só a terapia manual para aquela pessoa que está com uma dor ali no trapézio, que não passa, não vai resolver. Ela precisa falar, ela precisa ser escutada. Então, nós precisamos ter essa capacidade de percepção do que está por trás da dor. E aí, sabemos direcionar o melhor tratamento para os nossos pacientes. Ou, se somos nós o paciente. Se você está com uma dor há muito tempo, você fez um exame, o exame não constatou nada, você está tomando medicação, não muda nada, tudo bem, se permita ir em um outro profissional, olhar para além do músculo esquelético,
para a gente poder ver o que está por trás disso. Então, vamos lá. A Thalita está comentando aí, né? Oi, Thalita. Ansiedades, preocupações aumentam muito as nossas dores, e bastante. Está citando o exemplo dela, né? Então, está tudo ali, mas a percepção e o controle ajudam mesmo, e ajuda bastante. Né? Acabei de falar para vocês agora, a paciente me mandou mensagem: Rodrigo, obrigado por você ter me ensinado a conversar com as minhas dores. Então, gente, não vou me estender muito aqui, nosso tempo já está quase chegando ao final. Eu gostaria de contar uma historinha aqui para fechar. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade, tá? Para nós que somos terapeutas, ou mesmo que não somos, vamos ficar atentos a essa história. O ano passado eu participei de um workshop com o João Garriga, que é um constelador espanhol, lá em Belo Horizonte. E ele estava dando para nós esse workshop falando sobre a terapeuta e a arte de acompanhar pessoas. E ele falou que escreveu um artigo, e ele contou para nós a história desse artigo. Ele falou assim: era uma vez, numa fazenda, o proprietário, já era umas 18 horas da noite, ele foi buscar o burrinho dele, que estava fora do estaleiro, para poder levar para dentro, para esse burrinho descansar, comer, beber água. Mas aí ele começou a puxar o burro, e o burro não queria entrar. E ele falava com o burro: mas você tem que entrar. Você precisa comer, você precisa beber água, você precisa descansar, amanhã eu vou precisar de você para trabalhar. E o burro empacado não entrava lá dentro do estaleiro, não queria entrar. E o proprietário do outro lado puxava o burro: você precisa entrar, você tem que comer, você tem que dormir, é bom para você, você vai descansar. Nós, quanto terapeutas, a gente não faz isso com as pessoas? Nossa, fulano, faz isso, bebe isso, vai na casa de fulano e faz isso, e reza, e faz atividade física, e vai nesse paciente, e nesse profissional. A gente é assim o tempo todo, né? Você não quer o tempo todo trazer a pessoa para algo que seja bom para ela? E tá certo, tá errado não. Mas, vamos lá, aí nós vamos entender o resto da história. Mas quanto mais o proprietário puxava o burro para ele entrar, mais ele empacava e mais ele andava para trás. Aí o proprietário pensou assim: se eu estou puxando ele para frente e ele anda para trás, então eu vou puxar no rabo dele para trás para ver se ele vai para frente e entra para dentro do estaleiro. E aí, é uma estratégia para nós quanto terapeutas. Às vezes você está ali com um paciente ou com alguém que você cuida ou trata, e essa pessoa está lá, por exemplo, esse dia eu estou com um paciente aí com muita dor e é sedentário há muitos anos, não quer fazer atividade física, não quer se cuidar, quer que, né, a gente cuide, faça ele melhorar as dores, mas não quer fazer nada por si. E aí, nós temos essa estratégia com os nossos pacientes. Você pode orientar: olha, faz isso, faz aquilo outro. E aí a pessoa não quer fazer, aí você pode usar a estratégia de puxar o rabo para ver se vai para frente. Aí você fala assim para o paciente: tudo bem, você está sentindo essa dor aí, já está em uns meses, né? Eu estou vendo aí que você já está com uma determinada idade, mas é possível isso melhorar, esse quadro reduzir a dor, mas você tem que fazer alguma coisa, puxar o burro para frente. Mas se você não fizer, tudo bem, você pode ficar aí do jeito que você está. Você pode continuar não fazendo atividade física, você pode continuar aí bebendo sua cerveja, você pode continuar aí não querendo estudar, mas se você quer passar num concurso, mas você não estuda, tudo bem, é um direito que você tem. Aí quando você fala isso com a pessoa, você está colocando para ela assim: tudo bem, fica aí do jeito que está. E muitos pacientes às vezes falam assim: não, mas eu quero fazer atividade, não, mas não quero ficar do jeito que eu estou, não, eu quero melhorar. Não vou fazer, não, eu quero mudar. Então olha a estratégia, né? Quando o proprietário então puxou o rabo do burro, ele achou que o burro ia andar para frente. Então nós, quanto terapeuta, a gente pode usar essa estratégia com os nossos pacientes. A gente pode confirmar para ele: não, fica aí mesmo, do jeito que você está, muda não, é um direito que você tem. Aí pode ser que faça ele andar para frente, né? Mas na nossa história, o que o João Garriga falou? Que quando o proprietário puxou o burro para trás, ele não quis andar para frente, continuou empacado. E nós não temos pacientes assim? Você orienta, indica, fala: vamos fazer isso, vai ser bom para você, larga essa vida, não sei o quê. Não, a pessoa fica parada no mesmo lugar, não quer. E aí você fica, puxando os cabelos: meu Deus, mas não é possível, eu estou falando com fulano, eu estou falando com o meu paciente, faz isso, faz aquilo, não mexe com isso, fulano.
Quantas vezes a gente fica agoniado para fazer o paciente ir para frente? O paciente não quer. Então, aí o que o João Garriga falou? O proprietário puxava o burro não andava. Aí ele dava mais passo para trás. Aí ele pensou, então eu vou puxar o rabo dele para ver se ele anda para frente. E ele não andava. Aí de repente chegou o filho do proprietário da fazenda. Falou, pai, o que você está fazendo aí? Aí você, meu filho, olha, o burro trabalhou o dia inteiro. Ele precisa dormir, comer, beber água, sair desse sereno frio. É bom para ele. Eu estou puxando ele para dentro para ele descansar, comer, beber água, mas ele não quer. Mas o que eu estou fazendo por ele o que eu estou fazendo por ele é pro bem dele, mas ele não quer. Eu estou puxando ele para trás para ver se ele dá um impulso para frente, mas nem isso está resolvendo. E aí o proprietário já estava agoniado. O que eu fazia com isso? Né? E aí o filho do proprietário falou assim, pai, deixa eu te ajudar então. Ele falou, mas como? Ele falou, espera. Aí o pai falou assim, tá bom, meu filho, fazia alguma coisa aí. Aí o filho do proprietário sentou no chão, perto do burro, e aí o filho do proprietário começou a falar assim. Ele sentou perto do burrinho lá, o pai ficou lá olhando para o filho, ficou olhando para o burro, achando que o filho ia querer fazer alguma mágica, alguma coisa, o burro ia entrar, porque o pai já estava desesperado, né, para ajudar, e o burro nada queria. E aí o filho começou a falar assim, o destino do burro pertence ao burro. 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 Moral da história. Nós, quanto terapeutas, como pessoas que ajudam pessoas, como cuidadoras de pessoas, precisamos entender que o destino da pessoa é da pessoa. Se ela foi até você e pediu ajuda e você tem condição de ajudar, ótimo. Se você não tem condição, fala não. Mas se a pessoa está numa condição deplorável, de dor física ou emocional, mas a vida dela daquele jeito, para ela tá bom. Para você que está de fora, você acha que poderia ser diferente se ela seguir o seu conselho. Mas é você que quer que ela mude de vida. É você que quer que ela faça diferente. Mas ela não. Ela quer ficar naquele lugar. Então a gente não vai simplesmente virar as costas para essa pessoa ou deixar ela de lado. Não é isso. A gente vai respeitar o destino dela. É o jeito dela de ser. Então eu lembro de uma terapeuta que ela me contou um caso. Ela falou assim, Rodrigo, eu atendi uma pessoa, ela é uma psicóloga, essa paciente já estava numa condição assim dramática, muito péssima. E aí eu fui conversar com o Luiz, que é um outro terapeuta que foi professor dela, e ela chegou nele e falou assim, eu estou aqui, me ajuda, sabe por quê? Eu estou atendendo uma pessoa e não está resolvendo o problema dela, eu estou aqui para você me ajudar, para ver se eu consigo ajudar essa pessoa. E aí, ele que já foi tutor dela, falou assim, eu conheço esse caso, e essa pessoa agora não está preparada para mudar. E aí sabe o que ele falou com a terapeuta? Ele falou assim, e você? Consegue largar esse caso? Olha que interessante. Por isso, gente, que lá no post eu coloquei, você fica agoniado para ajudar a pessoa? Por quê? Às vezes, gente, a pessoa está na condição e ela quer ficar, ela não quer mudar agora. E aí a gente fica agoniado, doido para fazer alguma coisa. Não é, a pessoa tem que mudar, ela tem que sair disso. Por isso que eu falei lá no início, nós, quanto terapeutas, quanto cuidadores, temos que tratar das nossas dores, das nossas carências. Senão, no achar que estamos ajudando o outro, a gente está se mantendo dentro de um emaranhamento com esse paciente. E no achar que eu estou fazendo algo por ele, eu estou me tornando dependente dele. Então, nós temos que dar conta de deixar o outro melhorar no tempo dele, não é a hora dele ainda. Vai ter. Eu lembro eu uso muito essa frase de Jesus nos meus consultórios, com meus pacientes. Eu falo assim, quando Jesus estava lá conversando com as pessoas, finalizou, falou aquelas coisas bonitas, ele falou assim, e que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Gente, se Jesus falou isso, acabou.
É com o outro, é na hora que o outro quiser. A natureza está aí para nos ensinar isso o tempo todo. Gente, todas as flores, todas as plantas comestíveis, todas as árvores, todas crescem no mesmo momento, florescem no mesmo momento, dão frutos na mesma estação? Não. A natureza dá um maior exemplo para nós, que cada fruto, cada planta floresce e dá fruto no tempo da estação dela e na hora que ela estiver pronta. Então, quando eu estou agoniado porque o outro não quer me escutar, o problema não está com o outro, não. O problema está comigo. Então, nós, enquanto terapeutas, como cuidadores, como pessoas que ajudam, e não precisa ser terapeuta para isso, precisamos assimilar isso. Temos que ter essa percepção. Isso nos liberta, isso nos deixa leve. Isso aí, Tamires, cada um no seu tempo. E aí, será que a gente dá conta de respeitar esse tempo do outro? Será que eu dou conta de respeitar o meu tempo de crescimento? Tá aí a Thaís, a minha noiva, falando, obrigado, amor, te amo, beijo. É libertador, mas é mesmo. Porque você vai sair de um lugar que você acha que é salvador do outro, e não é. Nós somos seres humanos iguais, com experiências diferentes, mas somos pessoas iguais. Lembra lá de Jung, quando ele fala, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao chegar em alguém, ao tocar alguém, ao conectar com a alma de alguém, seja simplesmente uma outra alma. Olha como que o Jung nos trouxe com pés no chão. Opa, eu sou somente mais um aqui, com uma experiência diferente, mas eu sou só mais um aqui. Então, respeitar o tempo do outro, respeitar o seu próprio tempo, para que cada um de nós possamos crescer de maneira saudável, natural, do jeito que fica bom para mim, fica bom para o outro. Acho que eu falei demais, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que eu quis trazer. Talvez alguns entraram antes, outros entraram depois. Dos que estão aqui, que entenderam um pouquinho do que a gente quis trazer, quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação antes da gente finalizar? Daya Mapa falou o que eu sinto aqui. Que bom. Que bom, Daya. Glaucio, obrigado pelo apoio, pela ajuda. Valeu. Então, vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos pela presença. O que eu quis fazer aqui hoje foi simplesmente obrigado, Thalita, minha prima de coração. Então, o que eu quis fazer aqui hoje foi simplesmente compartilhar um pouquinho da minha experiência. Como eu falei, nós vamos começar um curso de quiropraxia esse mês agora. Então, orientei os alunos, né, que vão fazer o curso com a gente, que pudessem participar dessa aula aberta, para a gente começar já a falar um pouquinho, né, sobre a conduta do terapeuta ao lidar com a dor, né, dos seus pacientes. Esse foi o propósito. E nesses mais de 20 anos que eu tenho de experiência como terapeuta nessa área integrativa, né, eu sempre venho aprendendo muito. Procuro sempre me colocar à disposição de aprender. Um dos maiores investimentos que eu faço no meu dia a dia realmente é curso. Eu viajo, gosto de fazer curso, gosto de aprender, porque realmente me engrandece e me ajuda muito como ser humano. E eu percebi que eu me tornei um terapeuta melhor quando eu passei a olhar para as minhas dores físicas e as minhas dores emocionais e aceitar as minhas dores. Não aceitar cruzar o braço e ser masoquista, é aceitar que elas estão ali e que elas estavam querendo que eu olhasse para alguma coisa dentro de mim e eu pudesse me colocar à disposição de curar. Isso foi fantástico assim na minha vida. Eu, como terapeuta, melhorei muito, mas porque primeiro eu melhorei como ser humano. Continuo com as minhas pendengas, continuo ainda errando, mas eu também continuo buscando o aprendizado, buscando olhar para minhas dores e ver o que está por trás delas, para me poder fazer algo com isso. Então lembra, gente, a dor é um sinalizador
que aponta os caminhos das mudanças internas e, consequentemente, das externas. Portanto, olhe o que está por trás da sua dor e faça o que é preciso. Se permita você, no seu tempo, se curar, se ajustar, para que você fique em paz e no seu consultório, você que lida com cuidadores, poder também deixar o seu paciente, no tempo dele, se curar. A Glaucia está perguntando se a live vai ficar gravada. A gente vai deixar gravada sim, tá, gente? Nós vamos deixar essa live gravada e depois, para quem não assistiu, vocês podem caminhar, por favor, a gente agradece a divulgação, tá bom? O objetivo aqui realmente é simplesmente compartilhar um pouquinho das minhas experiências e naquilo que for útil para vocês, que bom, a gente fica feliz com isso e nós estamos aqui para isso, para sermos rio, para que o conhecimento possa passar, possa transbordar por nós. Para que eu pudesse estar aqui hoje falando isso para vocês, eu tive que buscar esse conhecimento de muitos outros ancestrais. E esses ancestrais buscaram em outros ancestrais. E olha que bonito, né? E olha que riqueza. E esse conhecimento é como rio, ele vai passando por geração em geração, por pessoas. Então, isso passou pelos meus mestres, chegou em mim, eu estou fazendo algo com isso para mim, estou fazendo algo com isso para as pessoas, e essas pessoas vão levar esse conhecimento. E a vida é assim, né? Um do lado do outro, um ajudando o outro, compartilhando experiências, conhecimentos, porque somos todo mundo iguais, com experiências diferentes, mas somos todo mundo iguais. E assim, que bom. Todo mundo pode aprender, todo mundo pode crescer, todo mundo pode compartilhar a experiência um com o outro, ok? Então, no mais, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de compartilhar essa noite aqui com vocês, um pouquinho dessa experiência, tá bom? Quem tiver interesse, então, participar com a gente do nosso curso de quiropraxia oriental, shiatsu e outras terapias, nós vamos começar agora esse mês de março e abril, e depois vai ter o segundo módulo também, né, no segundo semestre, tá bom? Vai ser um prazer tê-los conosco aí, quem quiser fazer o curso com a gente, ou trocar uma experiência, ou conversar, ou precisar de atendimentos. Estou aqui em Montes Baixos, estou lá em Nova Serrana, vai ser um prazer, tá bom? Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, obrigado por quem está entrando aí, deixe meu abraço. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.